narcisista, as variáveis e comportamentos narcisistas, reconhecer as pessoas e os amigos narcisistas. Essas dúvidas eu vou responder no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre ser um narcisista. Primeira pergunta: como a pessoa se transforma num narcisista? Segundo pesquisas, existem tantos fatores genéticos como ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. Os cuidados excessivos, questionáveis ou falta deles na infância podem contribuir para que a criança tenha mais dificuldade de desenvolver a formação da sua personalidade mais estável. Lembrando que existem pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista e muitas outras com características e traços narcisistas que não necessariamente se enquadram no transtorno. Os principais e mais gritantes sintomas do transtorno de personalidade narcisista são senso de grandiosidade, superestima as suas próprias habilidades e acaba exagerando as suas realizações, a necessidade de ser admirado, tem aquela fantasia de ser muito especial, de uma beleza avassaladora, ter prestígios e desejo de influenciar as pessoas, e acaba camuflando uma autoestima baixa. Por isso tem a necessidade da admiração. Então fique atento nesses sintomas. Segunda pergunta: apenas homens podem emitir o comportamento narcisista? Existem estudos que apontam que a maioria dos diagnósticos de transtornos de personalidade narcisista são homens, mas isso não significa que não existem mulheres narcisistas. Alguns especialistas explicam que, além do machismo estrutural, existem características masculinas que podem contribuir para o transtorno. Então é importante entender que todos nós temos um certo narcisismo, que é diferente do transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo é algo natural e fundamental para o desenvolvimento do ego, para que a criança aprenda a olhar para si, se envolvendo mais em seu amor próprio, construindo a sua autoestima e depois olhar para o outro. O problema pode ocorrer quando já na própria adolescência, esse senso de autoadmiração ele se sobressai muito e dificultando esse senso de empatia. Terceira pergunta: quais as variáveis envolvidas em ser um narcisista? O transtorno de personalidade narcisista é uma condição mental que apresenta muita vulnerabilidade e sofrimento. Essa condição mental ela é formada pela estrutura do pensamento, temperamento e apego, ou seja, o narcisista ele possui uma forma diferente de pensar, de sentir, de agir, de interagir e de se perceber no mundo. As principais causas do transtorno de personalidade narcisista podem ser genéticas, ambientais e de acordo com as suas experiências de vivências da pessoa. Essa combinação de fatores é o que está sendo muito estudado atualmente pelos pesquisadores e cientistas. Quarta pergunta: como construir novas amizades sem trazer as marcas do narcisista? Os amigos narcisistas, eles não são fáceis de lidar devido às características marcantes do narcisista, que são um senso exagerado do próprio valor e habilidade, necessidade constante de admiração e elogios, falta de empatia, comportamento manipulador, atitude arrogante e autoritária, ciúme e inveja dos outros, dificuldade em lidar com críticas ou rejeição, inclinação para exploração dos outros em benefício próprio. Imagine-se então conviver com uma pessoa com essas características. Para construir novas amizades, fique atento nas características que você acredita ser importantes para uma relação saudável. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fique atento, porque envie sua dúvida que eu respondo aqui para você. Então vamos para a última de hoje. Como saber, quinta pergunta, como saber se a pessoa é narcisista?
O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, ele deve ser dado por um médico psiquiatra e estará qualificado para isso. O DSM, que é o quinto, que é o Manual Estatístico, Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, ele elenca 9 características e que devem ter no mínimo 5 dos itens a seguir. Tendo uma sensação exagerada e infundada da própria importância e talentos, a tal grandiosidade, ter preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito, ter a convicção de ser especial e única, que deve relacionar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento, exploração dos outros para alcançar os objetivos próprios, falta de empatia, inveja dos outros e convicção de que os outros o invejam e uma arrogância altivez. Os sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. Então, fique atento nesses critérios, mas lembre-se, o diagnóstico ele tem que ser feito e dado por um profissional qualificado. Então, não queira você ficar diagnosticando as pessoas por aí, certo? Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.